Olá, tudo bem? Um segredo que já dura cerca de 20 anos, que é o da festa da cueca. Ele está para ser revelado. Isso porque o processo que contém a gravação da festa da cueca, ele foi localizado na 13ª Vara Federal de Curitiba, a vara que era do Moro. Quem conseguiu isso, a localização, foi Tony Garcia, que, como todos sabem, foi agente infiltrado do Moro, um empresário da alta sociedade brasileira, sobretudo paranaense. Ele foi agente infiltrado do Moro e ele ajudou o Moro a obter essa gravação que mostra uma orgia entre desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e prostitutas, prostitutas que trabalhavam para uma cafetina lá de Curitiba, que também caiu desgraça depois desse episódio. Eu sou Mirley de Oliveira e eu não tenho meu rabo preso com nenhum de vocês. Eu acho que Deus fez eu ir até o gabinete do desembargador porque Ele queria que ele participasse de toda essa vergonhice. E eu não tenho medo de nenhum de vocês, porque eu já dei queixa na polícia e qualquer coisa que acontecer com a minha vida, vocês são responsáveis pela minha vida, certo? E eu tô aqui, ó. Olha como eu tô. Por causa de vocês. Oh, toma vergonha na cara, seus vagabundos. Toma vergonha. Seja homem, porque pra mim, vocês são pior que puta. Porque tem um monte de puta que eu conheço que não vale nada. Elas ainda ganham de vocês, sabiam? Neste momento, o importante é que este processo, que foi localizado, ele seja dirigido ao ministro, encaminhado ao ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, porque ali pode estar a prova de chantagem praticada por Sérgio Moro contra os desembargadores. E quem fez essa revelação, né, bombástica, foi o Tony Garcia, novamente com exclusividade para o 247. Ele está tentando obter, esse processo já localizou, mas os advogados querem a cópia desse processo porque ele está colaborando com a justiça na investigação sobre o Moro. Mas o juiz que está lá agora na 13ª Vara não encaminhou. Apesar do pedido dos advogados, não encaminhou, não deu vista a eles, né, acesso a eles, e também não encaminhou ao Supremo Tribunal Federal. Por isso, os advogados protocolaram uma petição no STF, em Brasília, para que o ministro Dias Toffoli requisite esta prova. Porque aí se vai entender por que o Moro tinha tanto poder no TRF4 e também no STJ, onde havia ministros, pelo menos um ministro, que aparece nesse vídeo com as prostitutas. Existe um outro ministro, que foi justamente o relator da Lava Jato, do caso do Lula, que confirmou a prisão política do Lula. Esse desembargador, Fischer, o nome dele, Félix Fischer, ele não é nem desembargador, é ministro, ele também tem ali um rabo preso com o Moro, porque o filho dele aparece numa investigação como autor de uma compra de sentença no STJ. Essa denúncia foi encaminhada ao Moro. O Moro não tomou nenhuma providência no sentido de encaminhar isto para a corregedoria. E aí você entende o poder que o Moro teve durante muito tempo. O poder dele, se esta hipótese for confirmada, vem da investigação não que ele fez, mas que ele deixou de fazer. E por isso os tribunais superiores confirmavam todas as decisões, ou as principais decisões, do Sérgio Moro. Então, é uma revelação bombástica. O vídeo da festa da cueca é apenas um dos vídeos que está nesse processo. Existem outros que mostram corrupção do TRF4 ou de desembargadores do TRF4, recebendo dinheiro de advogados. Então,
Então, agora eu separei ali um corte, né, fiz um corte da entrevista do Tony Garcia para mim, concedeu a mim na TV 247, separei esse corte. Existe uma interrupção, você vai ver, porque durante a entrevista nós falamos sobre o avião que trazia o presidente Lula lá do México e sofreu uma pane e ficou sobrevoando a cidade do México. Então nós, durante a live, falamos sobre isso, aproveitando que o Tony Garcia é piloto de avião também, dirigiu o próprio avião. Teve lá o jato Citation e ele próprio pilotava o avião, então eu aproveitei a experiência dele para falar sobre o que estava ocorrendo. Então você vai ver que existe essa pausa na entrevista. Mas importante, o processo diz respeito ao acordo de delação do advogado do Paraná, Sérgio Costa. Esse advogado era sócio de Roberto Bertoldo. Esse advogado é que gravou a Festa da Cueca e gravou outras cenas que mostram corrupção por parte dos desembargadores, porque ele era advogado, estava numa disputa societária com o Roberto Bertoldo e estava, então, reunindo provas para, certamente, pressionar ou chantagear o próprio antigo sócio. Nós estamos, olha, chegando no Hotel Bourbon. Esse é o Hotel Bourbon, onde eram realizadas as festas da cueca. Uma dessas festas, ela foi gravada por um advogado, o Sérgio Costa. Então nós estamos aqui, olha, entrando aqui no Hotel Bourbon, centro de Curitiba. Este é um dos hotéis mais tradicionais da capital paranaense, o Hotel Bourbon. Aqui, olha, onde já se hospedaram políticos do estado do Paraná, também políticos fora. Então é um local bastante reservado, ou é um local frequentado ali por figurões, né, daqui do estado do Paraná. Aqui também existem dois restaurantes, né? Então as pessoas promovem reuniões aqui nesses restaurantes. E também, olha, aqui tem uma sala muito aconchegante, onde as pessoas elas ficam aqui, vêm aqui para refeição, café e também para se hospedar. E aqui, olha, neste hotel, no 16º andar, onde fica a suíte presidencial, que eram realizadas as chamadas festas da cueca. E olha, era realizada a festa da cueca. Então, aqui, olha, tem aqui, logo aqui nesse corredor, né? Então tem o espelho, olha aqui, olha, a suíte presidencial, e a festa era realizada depois desta porta aqui no Hotel Bourbon. Festa que reuniam juízes e desembargadores e garotas de programa, que eram agenciadas pela Mirley. O Sérgio Costa, ele depois fez uma acusação de que foi agredido, a acusação, na verdade, que ele foi torturado pelo Roberto Bertoldo. Essa é a acusação. Roberto Bertoldo nega, diz que houve, sim, briga entre eles, agressão, mas não nega que houve, que tenha havido a tortura. De qualquer forma, isso foi parar em jornal na época, esse caso de suposta tortura. Mas seja como for, essa agressão, esta foi uma forma encontrada para que o Roberto Bertoldo obtivesse as fitas que incriminavam desembargadores. Isso é o que diz o Tony Garcia. E ele obteve. E aí o próprio Tony Garcia ajudou o Sérgio Moro a localizar onde o Roberto Bertoldo havia guardado essas fitas. O Roberto Bertoldo diz que viu as fitas, fala que a fita não estava com ele, mas ele confirma que houve, sim, viu o vídeo da festa da cueca, diz que foi gravado pelo próprio sócio, mas nega que tenha ficado sob a guarda dele. De qualquer forma, segundo o Tony, que foi agente infiltrado do Moro, houve busca num endereço em São Paulo, estes vídeos foram apreendidos e o Moro, depois disso, não falou mais nada a respeito desse assunto com o agente infiltrado dele, que era o Tony Garcia, e agora
se sabe que isso foi juntado no processo, o processo em que o Sérgio Costa fez um acordo de delação. Sérgio Costa, advogado, não vive mais no Brasil. Ele é uma testemunha protegida, ele foi para fora, receberia até recursos todos os meses para que seja protegido, tem um outro nome. O que se sabe é que o acordo de delação dele teve encontros, né, teve reuniões de procuradores do Brasil, Carlos Fernando Santos Lima e Januário Paludo, no Chile. Fizeram a reunião lá no Chile, chegou até a sair no Diário Oficial, olha só, a viagem dos dois procuradores para o Chile, onde eles estavam, então, consolidando, formalizando o acordo de delação. Sérgio Costa é uma testemunha muito importante, como disse, não vive mais no Brasil, mas é um elemento chave para entender a corrupção que houve no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Agora você vai ver, então, o corte desta entrevista bombástica de Tony Garcia. Tony Garcia, vou colocar ele aqui na tela. Tony, boa noite. Boa noite, Joaquim. Boa noite a todos. Obrigado por estar aqui, por atender o nosso convite e com essa notícia tão importante, né? Como eu escrevi agora há pouco, está no site, um segredo de 20 anos está prestes a ser revelado. E ele só vai ser revelado, e se for revelado, por conta do seu empenho. Eu queria que você falasse sobre isso, o que está acontecendo. Bom, Joaquim, primeiro, só para dar uma relembrada a todo mundo, né? Isso daí, eu estou podendo me manifestar, podendo chegar ao ponto que nós chegamos às denúncias que eu levei, e eu nunca posso deixar de reconhecer o doutor Apio. Jamais vou deixar de reconhecer isso, e jamais vou deixar de reconhecer a participação direta de primeira hora do site 247, através do Léo Atushi e Joaquim. Então, eu quero lembrar isso aí para deixar claro que eu sou eternamente agradecido a todos vocês, e inicialmente ao doutor Apio, entendeu? Que remeteu isso tudo ao STF, depois de quase 20 anos mantido um segredo cabuloso aqui na vara de tudo que aconteceu. Então, o que acontece nesse momento? Depois de 18 anos, né, que nós passamos a tentar ter acesso na delação do sócio do Roberto Bertoldo, o Costa, né, que ele tinha feito as gravações de desembargadores no escritório dele e do Bertoldo, né, onde eles entregavam propinas a esses desembargadores do TRF4 e da famosa festa da cueca, a qual ele gravou com grampo na gravata e gravou essa festa onde os desembargadores estavam lá. A gente tentou ter acesso a essa delação, por quê? Porque a primeira coisa que o Moro fez quando eu saí da prisão foi me chamar no gabinete dele e pedir, você conhece a história, Joaquim, mas eu estou relembrando para os que estão... É bom que você relembre. Entendeu? Eu acho que era bom a gente ter um tempinho só para dar uma exposição disso daí, que é importante a gente deixar claro, né? Então, o que acontece? O Moro me chama no gabinete dele e diz textualmente para mim, você conhece o Rolf? Eu falei, quem é o Rolf? Ele falou, advogado do Sérgio Costa, sócio do Bertoldo. Eu falei, conheço. Então, você tem como entrar em contato com ele e trazer o Sérgio Costa para um acordo, você pode propor imunidade para ele, se ele nos entregar as gravações que o Bertoldo tomou dele. É isso que pairava aqui no ar, que o Bertoldo teria tirado essas gravações que o Sérgio Costa estaria fazendo clandestinamente, entendeu? Porque ele tinha uma desconfiança com o Bertoldo e alguma coisa de dinheiro, sei lá o que era, na época, entendeu? Então era isso. E o Moro pediu para eu falar. Imediatamente eu liguei para o Rolf não atendeu, depois ele retornou, estava na sala do Sérgio Moro ainda, que ele pediu para eu colocar no Viva Voz.
O Rolf falou comigo, eu falei se ele tinha interesse de ir ao Ministério Público e tal, e ele falou para mim que a partir das 5 horas da tarde ele poderia ir a qualquer hora. Moro, ato contínuo, liga para o Carlos Fernando Januário Paludo e diz que ouviu a conversa, que falou comigo que eu levaria lá o Rolf naquele dia mesmo, que hora que eu poderia levar. Eles marcaram às 6 horas da tarde, e eu peguei o Rolf e me dirigi ao MPF aqui de Curitiba, na presença do Januário Paludo e Carlos Fernando dos Santos Lima. Ali, eles começaram a combinar o acordo que fariam, a imunidade que dariam o Sérgio Costa, a troco dessas gravações de vídeo, não são gravações de voz, é gravação de vídeos, entendeu? São com os desembargadores, se eu não me engano, eram 8 ou 9 desembargadores que eles tinham na lista dele. Ok, a partir do momento que eu apresentei, que eu deixei ali, eu falei se eu podia me retirar, que eu já tinha feito a tarefa que o Moro tinha me dado. É uma daquelas tarefas, Joaquim, que das 30 que ele me deu, que não tinha nada a ver com o consórcio. Essa foi a primeira que não estava nem nas tarefas, elas não estavam lá. Isso foi uma coisa que ele me chamou porque ele queria. Ele queria porque queria aquilo lá, e tinha saído da imprensa, que essas gravações tinham acontecido, ele queria aquilo lá. Aí... Muito bem, passou algumas semanas, o Moro me chama lá de novo e me fala que o Januário Paludo e o Carlos Fernando estariam indo junto com o Rolf, advogado, até o Chile encontrar com o Sérgio Costa para celebrar a delação lá e depois seria homologada aqui. Nesse ato, Moro me deu uma publicação no Diário Oficial, aonde estava lá a ida, né, do Januário e do Carlos Fernando ao Chile, que era para eu levar para o Bertoldo e falar que eles estavam indo lá buscar a delação do Sérgio Costa e, caso ele quisesse se antecipar, eu poderia oferecer imunidade. Veja, Joaquim, eu réu, entendeu? Eu oferecer ao Bertoldo imunidade se ele entregasse e viesse junto com o Sérgio Costa para essa delação. Isso eu fiz, Joaquim, indo de Curitiba, do escritório do Bertoldo, até o aeroporto. Eu fui com o Bertoldo conversando e fazendo a proposta para ele de uma maneira cifrada, para ele não saber. Eu falava, eles vão te prender, tal, e ele relutava em fazer qualquer acordo com o Sérgio Moro. E eu falava para ele, Bertoldo, eles vão te prender, eu sei o que eu estou falando, tal, mas eu não podia falar, eu tinha que fazer de uma maneira que ele entendesse. Não, esse juiz chinfrim, o negócio dele não é comigo, o negócio dele o meu negócio é no STJ, tal, eu não falo com esse cara não tem poder para nada. Tudo bom, não fez o acordo. Passado um tempo, o Moro me diz que foi celebrado o acordo, e que, segundo eu vi depois, o Sérgio Costa teve imunidade, entregou todos os vídeos nesse acordo, e teria aí os vídeos da festa da cueca e os outros tantos que o Moro usou. Nunca ele denunciou nenhum desembargador desse, jamais ele foi para outras instâncias, passou a delação do Sérgio Costa, ao contrário, como a minha decretou sigilo eterno, entendeu? E não deixou que isso saísse da 13ª vara. Por quê? Porque ele obteve essas informações para chantagear e para ninguém mais no TRF4 reformar nenhuma sentença dele que o Bertoldo costumava reformar. O que se deu a partir daí? Entendeu? A partir daí ele se meteu, Moro, se meteu na política do TRF4, até para favorecer quem ele queria na presidência, começou a abrir um grupo lá de dissidência com o grupo que era do Bertoldo, com essas ameaças, e todos começaram a convergir para ele, até porque essas informações ele não deixou em nenhum lugar, e eu perguntei um dia para ele, quando por outro endereço, ele pegou na casa do Bertoldo a fita da festa da cueca. Eu perguntei para ele, porque ele me disse que tinha conseguido, que foi na Mosca o endereço. Aí eu perguntei para ele, ok,
E isso daí que pegou do Bertoldo, quando que vai aparecer, quando que vai explodir aí esse negócio? Ele falou, isso não tem nada a ver com o senhor. A partir do momento que ele me chamava de senhor, eu já sabia que ele estava me colocando de distância, entendeu? Justamente porque ele não queria entrar no assunto. Ele queria eu fora. E eu fui cobrar ele me deu uma enquadrada, tipo, quem manda aqui sou eu, sou o juiz e você não tem que perguntar nada, você já fez o teu trabalho, tipo assim. E aí o que aconteceu? Isso, passou o tempo, eu via que não acontecia nada, eu perguntava para o Januário, eu perguntava para todo. Você foi o primeiro a ter acesso às gravações que eu fiz com o Januário e o Carlos Fernando, falando da festa da fita da cueca, de quem tinha aparecido lá com o olho roxo da mulher, porque tinha se antecipado e falando. Lembra, Joaquim? Tudo isso aconteceu. Agora, a partir dali nós começamos a peticionar, primeiro para o Moro, para ver a delação do Sérgio Costa. Nos negou sempre. Nunca. Depois, a gente continuou. Não, fomos para o TRF4. Não. Voltamos a pedir aí para Gabriela Hart. Não. Entendeu? E nunca nos foi fornecido, de maneira nenhuma, e cada vez que a gente pedia, o Moro ameaçava. Entendeu? Uhum. Toda vez que pedia, ele ameaçava. E a gente não conseguia. O último que nós pedimos foi o Danilo Pereira Júnior, que simplesmente, com o pedido do ministro, com o pedido do CNJ, com tudo, se negou a entregar, falou que não tinha encontrado. Aí nós fizemos o quê? Nós peticionamos para esse juiz que está na vara, agora o titular dessa vara, peticionamos aí para ter acesso a isso. E se ele não quisesse entregar para nós, se conseguisse achar, porque era uma prova física, não estava no depósito da 13ª vara, porque não estava digitalizada. E aí o que aconteceu? Esse juiz foi o primeiro, que eu tenho que fazer justiça, que ele mandou procurar e foi atrás. Então, passado algum tempo, nós recebemos o comunicado ali, vindo que tinha fisicamente saído do depósito e estava já em posse dele. A partir desse momento, nós pedimos para ele nos dar, entendeu, vistas disso daí, ou que ele remetesse diretamente ao ministro Toffoli, que tinha avocado tudo para ele. Se ele não quisesse entregar para nós, que entregasse para ele ou para o delegado que presidiu o inquérito. E isso, ele demorou mais um tempo, aí pediram uma audiência com ele, os advogados, ele falou que pensava que já teria despachado, aí ficou despachado, passou mais um tempo e tal, e ontem, para surpresa de todos, ele diz que não entregaria para a gente, que não vê correlação com os nossos fatos, imagine, entendeu? Que não vê correlação nenhuma, nada, então ele não enxerga também, entendeu? É mais um juiz cego aqui nessa vara, todos, menos o doutor Apio, entendeu? É mais um cego, que tinha correlação com a gente e fala o seguinte, eu só vou poder fazer se, entendeu, vier um pedido. Enquanto isso, o que a gente pensa, né? E como até o doutor Apio sempre disse, ele não tinha uma equipe para tratar da vara dele que ele pudesse ter de confiança, que todo mundo que tinha lá, o TRF4 esvazia a vara e deixa os funcionários do Moro lá ainda. Tudo que acontece lá, o Moro sabe na hora. Imediatamente ele sabe, porque a diretora da secretaria é dele, os funcionários que estão lá é da época dele. Ele remete, sabe, cada coisa que chega lá peticionado por nós, por qualquer um, ele tem linha direta com o pessoal lá. E, para nossa surpresa, achando que não tinha, que estava tudo certo, que ele ia nos entregar aquilo que é físico, se aquilo que está na mão desse juiz hoje, não tiver a fita da festa da cueca, as gravações do Sérgio Costa, a delação dele mantidas lá, e isso foi surrupiado da vara, entendeu? Porque não tem cópia, Joaquim, não, de maneira nenhuma ela está digitalizada, que isso aí de uma maneira que não se perca, entendeu? Que não se perca. Agora, veja, para que a gente possa, né, para que a gente possa. Oi, Tony. O que aconteceu? Travou o Tony. Vamos ver se o Tony volta aqui. Tony travou. Vamos ver se ele volta, que a gente vai continuar aqui. Voltou? Voltou. Pode continuar.
Então, veja, a gente, para que se mantenha isso, nós pedimos hoje, numa petição, né, que eu enviei a você, ao ministro Toffoli, pedindo a urgência dele requisitar isso daqui, né, para essa vara, sob pena das provas se perderem. Ali está a história do Brasil, Joaquim. Entendeu? Claro. Ali está a história. Deixa eu contar uma coisa para você. Vocês localizaram o processo, tem o número do processo, vocês contam todo o processo. Sim! Agora, ele não libera para vocês, é isso? Não liberou para nós e nem atendeu o nosso pedido de remeter direto para o ministro do Supremo. É mais um juiz que desobedece o ministro do Supremo. Aí ele fala, tal, ele está ganhando tempo. Ele fala, não, então se o ministro pedir, aí eu mando. Enquanto isso daí está andando lá pela vara em algum lugar, entendeu? Se tiver alguma coisa disso daí, esse juiz tem que ser responsabilizado. Se não tiver a festa da cueca, se não tiver lá tudo isso, as gravações dos embargadores, ele tem que ser responsabilizado de alguma maneira. Isso não pode acontecer no Brasil. Parece que a única pessoa que passou lá responsável e como uma pessoa, um cidadão, né, cumprindo o seu dever de justiça, foi o doutor Apio. Foi a única pessoa que, diante de tanta irregularidade, viu aquilo e mandou, sabe? Ele descobriu lá que o dinheiro que o Sérgio Moro fala que foi devolvido para a vara pelas coisas, tudo aquilo era forjado para se mandar o dinheiro para os Estados Unidos e depois voltar de uma maneira que eles tivessem a fundação deles. Tudo isso o doutor Apio mandou para o CNJ, mandou para todos os lugares que foi feita a vistoria aqui, e isso ainda não tá definido. Essas coisas, a gente não pode deixar essas coisas paradas. Sabe, eu estou me expondo aqui de novo e estou falando dessas coisas que parece que não tem fim, porque a gente precisa passar a limpo essa história terrível do país, onde uma instituição, né, o MPF, junto com o juiz federal, manipularam todo o sistema de justiça nacional, sabe? Eles contaminaram através de métodos de imprensa, de métodos fascistas, de condenar a pessoa mediaticamente, para depois se locupletarem ou pela fama, ou alpinismo social, ou alpinismo jurídico, entendeu? Ou chantagens pelas informações, sabe? E eu fui há 10 anos antes, Joaquim, esse laboratório deles da Lava Jato começou em 2004. Eu trabalhei para eles, buscando regularmente. Tudo que eu denunciei, eu tenho nos autos. Eu não tenho disque do que eu falei. Ali está a história da República, de toda a influência, entendeu, que ele teve, e esses procuradores chantageando pessoas. Deixa eu perguntar uma coisa para você, que é interessante a gente saber. Eu quero fazer uma pausa. Vamos fazer uma pausa, que eu quero depois saber quais são as gravações que tem lá. A pergunta é, pela sua expectativa, pelo que você conhece, eu ia fazer essa pergunta aquela hora. Expectativa não. Você sabe que você acompanhou algumas gravações na época, como agente filtrado, como você falou, e inclusive você, ou mesmo antes, você chegou, você acompanhou algumas gravações, inclusive de dinheiro, não foi entrega de dinheiro no escritório do Bertoldo. Isso pode estar tudo dentro desse processo, que mostra a corrupção de desembargadores do TRF4. Pode não, Joaquim. Está. Porque depois o Bertoldo descobriu que ele colocava na sala de reuniões dele, onde eles faziam essas entregas, eles tinham lá 7, 8 relógios, né, que mostravam o horário do mundo, entendeu? E nesses relógios eu acho que ele colocou 2 ou 3 câmeras que pegavam todas as reuniões onde que eles entregavam. E um dia o Bertoldo me colocou na sala dele, que era um sobrado, na parte de cima, onde eu enxergava essa sala. Só para eu ver o desembargador entrar, e ele desceu com uma pasta da Natan, entendeu? Que ele dava com a pasta e tudo, e lá tinha $100 mil que ele entregou para o desembargador, que eu não posso citar o nome. Isso deve estar nesse processo. Claro, está tudo lá, Joaquim. Está tudo. Isso daí, Joaquim, é o maior esqueleto que tem na República, que vai saber aonde que o Sérgio Moro conseguiu tanto poder, junto com esse Carlos Fernando, Januário Paludo, Deltan Dallagnol,
para ameaçar e chantagear tanta gente no Brasil e conseguir, entendeu, roubar tanto dinheiro, tantas vidas, tantos empregos, tanta coisa que eles conseguiram fazer nesses anos todos em conluio, nessa vara que ninguém queria sair de lá. Ninguém queria sair. Sérgio Moro não queria sair, nem os procuradores. O Januário Paludo, que era subprocurador da República em Porto Alegre, veio para cá. Por quê? Porque, como eles falavam para mim, aqui nós temos um juiz que faz tudo o que a gente quer, mas a gente também não se volta contra ele e fazemos tudo o que ele quer. Ou seja, entendeu? Eles tinham um ambiente propício para fazer tudo o que fizeram, né? Até para colocar a gente da BIM junto comigo, para poder grampear todas as pessoas da República, as personalidades, políticos, governadores, senadores, o que eu quisesse. Entendeu? Eu tive à disposição comigo esse cara amando o Sérgio Moro. E que esse cara está nos autos, que ele diz, o Moro falando para ele se reportar e entregar todas as gravações advindas, né, do que eu teria fornecido, os números que eu forneci, entregar única e exclusiva para mim, exclusivamente para ele, sem passar pela Polícia Federal ou pelo Ministério Público. Isso está nos autos, Joaquim. Não sou eu que estou dizendo, é o Moro determinando isso a esse agente da BIM. Ou seja, era informação tão preciosa que ele não queria dividir com ninguém. Nossa, o Tony, você acha? O Lula disse agora no México que ele não voltou para vingança, porque ele, como presidente, não pode querer vingança, ele pessoalmente. É claro que ele nunca vai esquecer os 580 dias da prisão. Mas você acha que esse processo, localizando o vídeo e verificando que o Moro não tomou nenhuma providência e pode ter usado isso como chantagem, você acha que isso efetivamente pode colocar o Moro na cadeia, ou você acha que isso está prescrito e nada vai acontecer? Joaquim, eu quero esclarecer isso daqui pontualmente para te falar o seguinte. Primeiro, entendeu? Você sabe disso. Eu sempre passei para você com a maior honestidade do mundo do que eu poderia passar. Como o ministro decretou sigilo absoluto nesse inquérito, eu não posso avançar nas coisas que já saíram da mídia, tudo bem. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: eu, chamado a depor pelo delegado que presidiu o inquérito, eu atendi em todos os momentos aonde eu fui chamado. Eu fui presencialmente, entendeu? Depois por 1, 2, 3, 4, 10 horas, o necessário. Quando chamado, eu estava para esclarecer os pontos de tudo que havia nessas 17 mil páginas do meu processo. Que aquilo para ele fazer o trabalho sozinho, que não vazasse com esse sigilo determinado pelo ministro, aquilo lá, entendeu? Demoraria anos para fazer. Então, a gente brifou tudo do meu conhecimento, do que eu tinha. Fiquei madrugadas aqui fazendo isso sozinho com os meus advogados para poder apresentar aquilo e contextualizar, entendeu? Tudo ao delegado. O delegado que presidiu é uma pessoa discretíssima, ele me chamava, simplesmente, protocolarmente, a gente fazia tudo, ele pegava o relatório, gravava tudo, minuciosamente, perguntava, esgotava, e isso daí foi para o inquérito, que eu acredito que deve ter sido concluído, que eu não fui mais chamado, entendeu? A partir do momento que tudo que eu acostei lá, o que tinha nos autos, fora algumas coisas particulares das gravações que eu tinha feito deles, entendeu? Para contextualizar e provar que eles sabiam das gravações, que eles sabiam de todas as irregularidades, Sérgio Moro, Deltan, Januário, Carlos Fernando, todos eles, isso está tudo ali, Joaquim. Então eu posso te falar o seguinte: o presidente Lula, ele tem toda a razão de, sabe, de estar magoado com a vida, trucidaram a vida dele lá dentro. Ele perdeu o irmão, ele perdeu mulher, ele perdeu neto, ele perdeu um monte de coisa. Eu tenho certeza que a dona Marisa morreu por causa dessa gente. Eu tenho certeza absoluta. Eu sei o que é a pressão de uma família, Joaquim,
de ficar com uma pessoa sendo achincalhada o tempo inteiro, com coisa que eles ficavam nutrindo a mídia o tempo inteiro. Eles ficavam, e todo dia era uma novela no Jornal Nacional, onde faziam isso, e delações, e todo mundo ali era bandido, só eles eram os mocinhos, entendeu? Eu via tudo aquilo, né, e quantas vezes eu chorei sozinho. Quantas vezes eu vi aquilo, Joaquim, e chorei sozinho, sem ninguém ver. Porque eu sabia que aquilo tudo era uma farsa, aquilo tudo era uma mentira escancarada. Eles estavam perseguindo. Eu sei o que eles me fizeram fazer com o Zé Dirceu. Já pedi desculpa para eles e me propus a ser testemunha dele até aonde ele precisar do que eu fui obrigado. E comprovei com as coisas, com a revista Veja, com tudo isso. Então, eu entendo essa mágoa do presidente, mas ele muito pouco pode fazer. Agora, eu vejo 3 frentes aí que eu acredito que, até pelo posicionamento do PGR, de não querer mexer muito com coisas aí que abalem e possam favorecer um ou outro nas eleições, eu acredito que essas coisas podem ser deflagradas, entendeu? Depois das eleições. Mas eu vejo 3 frentes aí, Joaquim. A primeira, eu tenho certeza absoluta que não tem, eu já não sei, e já deixaram ele escapar da cassação, que por muito menos o Deltan Dallagnol não escapou, entendeu? Acertadamente, porque ele usou o cargo para ser deputado, para ser tudo. Essa gente não poderia fazer isso, entendeu? É a mesma coisa que roubar alguma coisa e usufruir o bem o tempo inteiro na cara de todo mundo, entendeu? E todo mundo sabendo que ele roubou alguma coisa. É o que o Deltan e o Moro fizeram. Um virou deputado, o outro senador. Então, o que acontece? A primeira frente que ele não tem como escapar, eu acredito, até pelo recebimento por unanimidade da denúncia, que todo mundo sabe o que é, não tem muito ponto para discutir ou não, eu acho que vem aí no dia 11 o julgamento eletrônico das ofensas dele com o ministro Gilmar Mendes. Está marcado para o dia 11 para colocar eletronicamente os votos ali da primeira turma. Eu acho, na minha percepção, pelo que eu conheço, as provas que eu conheço ali, que eu vi, ali está materializado o que ele fez. Se ele estava bêbado ou não, se ele fez de propósito ou não. O crime contra a honra, né, contra o Gilmar. Não, veja, é calúnia, difamação, crime contra a honra, tem um monte de coisa ali, vindo de um cara que falou isso o tempo inteiro, ele, Deltan Dallagnol, Carlos Fernando, falou o tempo inteiro criminalizando a esposa, né, do ministro Gilmar, a esposa do ministro Dias Toffoli, tudo, e de repente, né, Deltan Dallagnol e outro procurador usaram as mulheres de laranja, o Danilo Pereira Júnior usou a mulher de laranja para roubar consórcio, eles para roubarem, entendeu, dinheiro que eles queriam para a fundação, para se locupletarem e falarem que estavam faturando 400 mil por mês em palestras, entendeu, com a notoriedade que eles conseguiram à custa, né, da quebra das empresas, das empreiteiras nacionais, de morte de pessoas, suicídio, famílias destruídas, empresas destruídas, emprego. Eles se completaram de tudo isso e vão passar impune? Não. O que ele fez com o ministro Gilmar, ele fez de caso pensado. Ele estava na euforia, entendeu, de ter sido eleito senador e fez aquilo de caso pensado, sim. Ele deve ser condenado aquilo dia 11, dia 12, ele deve acabar o processo. É a primeira condenação dele. Que, se passada de 4 anos e pouco, ele deve entrar na lei de ficha suja e fica inelegível. Eu acredito nisso. A partir disso, Joaquim, eu acho que já está encerrado, pelo que eu vejo aí também, o inquérito do CNJ, onde mostra a malversação do dinheiro que eles tiveram, todas as denúncias que o doutor Apio mandou, né, e até esclareceu nesse livro dele, de como eles manipularam dinheiro, tudo. E, no meu processo, Joaquim, que eu apresentei provas de movimentos, tudo lá, que diz que também, onde prova que eles desviaram e deram destino incerto e não sabido aos 10 milhões e 800 que eu depositei na vara, entendeu? Isso está documentado, isso está nós passamos, está no inquérito. Então, eu acredito que essa ação contra ele, do ministro Gilmar Mendes, eu acho que é a primeira coisa que dá o primeiro baque nele. E aí eu acho que o CNJ, entendeu, vai apurar todas essas coisas aí, e que tem muito crime ali,
E consolidando com as coisas que eu levei, Joaquim, que tem mais ou menos uns 6, 7 tipificações de crime, dificilmente eles vão escapar da cadeia, Joaquim. Eu acho que aí o presidente Lula pode ter a alma lavada, a família dele, todos podem ter, porque vai se restabelecer a verdade. A hora que vier à tona tudo que eu produzi, Joaquim, você sabe uma parte que eu pude te mostrar. Você foi muito leal de preservar as coisas que eu te passei e a gente conseguiu chegar onde nós estamos. Mas a hora que isso vier à tona, todo mundo vai entender como que eles conseguiram alçar voo, entendeu? Em cima do que eles faziam. As informações que eles tinham, ninguém tinha. Como eu te falei, Joaquim, eu cheguei eu tenho que confessar os meus pecados também. Eu cheguei uma certa hora que eu gostei de brincar de Deus. Eu tinha um cara que eu poderia... Você entendeu? Eu poderia grampear o governador, poderia grampear isso aqui, a mando da justiça. Um juiz você falou isso. Eu falei para você, entendeu? Falou. E então, qualquer número que chegava ali, grampeava. Não tinha autorização, grampeava quem queria, Joaquim, depois esquentava. Joaquim, como esse agente falou para mim, eu perguntei para ele, ele me chamou de trouxa, em outras palavras. Eu falei para ele, eu chamava de Walter, né? Não sei qual é o nome dele mesmo. Eu falei, Walter, me diga uma coisa, o que adianta a gente fazer todas essas gravações aí, entendeu? Se não tem autorização do juiz. Ele pegou, virou para mim e falou assim, amigo, ou você é muito inocente ou você está brincando, você não conhece o Capa Preta? Eu falei assim, não. Eu falei, eu levo lá. Ele faz uma coisa com data retroativa, esquenta e lava a gravação e está valendo. Eu só forneço para ele o disquete. Ou seja, ele sabia o modus operandi do Moro. Ele sabia que ele era um criminoso. E ele era uma pessoa que fazia. Nesse momento, ele fazia o quê comigo, Joaquim? Eu dava para ele os números. Ele gravava. E chegava no final do dia, ele entrava no carro comigo, Joaquim, como eu lhe falei, e ficávamos dando volta na cidade, que eu pegava ele no Shopping Miller às 6 horas da tarde, e eu ficava contextualizando para ele o que ele havia gravado, onde que se encaixava, tal. 99%, Joaquim, 99,999, não tinha nada a ver com o consórcio Garibaldi. Tinha a ver com todas as autoridades, ministros, governador, presidente do Tribunal de Contas, todas as autoridades, ele queria informações, Joaquim. E isso tudo está naquela caixa amarela, que você sabe, que também está na vara, que isso não foi até agora levado, né, e não foi trazido o que tem lá. Lá tem tudo, Joaquim, que eu produzi. Agora, o Sérgio Costa, entendeu? É o primeiro trabalho que eu fiz, aonde mostra aonde ele conseguiu poder. E aí mostra toda a corrupção que foi encontrada ali nos desembargadores do TRF4 onde o Moro conseguiu, onde o Moro conseguiu poder quando você entregou o Sérgio Costa para ele, né? Levou para delação. Deixa eu ler o comentário aqui, a Nilza Souza, de Joaquim de Carvalho, Tony Garcia, Sara Góes, a Andréia, na verdade, porque a Sara ela estava antes, né? Começou essa transmissão com a gente, mas naquele momento era a Andréia que estava passando aquelas imagens. Também a Sara Góes, comunidade do Schweitzer, mais uma vez juntos nesse momento de tensão. Lula, lindo, gratidão a todos. A Sara também estava nesse momento de tensão, porque estava com a gente desde o início. Estamos aqui, agora nesse momento estava a Andréia pilotando aqui nos bastidores, tá? Então, e a Tereza Cristina Rodrigues pergunta a você, e eu vou encerrar com essa pergunta, aí você responde e a gente encerra, que é a Tereza Cristina Rodrigues Ribeiro, fala, o Tony não está em perigo? Porque você está mexendo com gente poderosa aí. Joaquim, eu também eu não posso me adiantar muito, mas eu tenho aí uma coisa em andamento, em proteção da testemunha, e tudo isso aí, porque a hora que vier à tona tudo isso, entendeu? Vai mexer com muita gente, com muitas estruturas, tem muita coisa, tem muito esqueleto lá, então isso já foi conversado para eu ser uma testemunha protegida, mas a partir desse momento eles não podem fazer nada comigo, Joaquim. Eles podem até me matar, eles podem fazer o que eles quiserem, mas nada vai parar, porque o que eu tinha que falar, o que eu tive que mostrar nesse momento, entendeu?
já está todo fechado no inquérito, que é presidido por um delegado com maior sigilo, que não vazou nada até agora, nem por mim, nem por ele, de uma retidão, e a gente fez a coisa para não ter um problema para se anular nada, tanto é que nós temos provas ali, né, monstruosamente, para incluir eles em 6, 7 crimes continuados, Joaquim. Você me fez uma pergunta, eu vou te responder agora. Eles não podem alegar prescrição, Joaquim, porque os crimes deles começaram em 2005 e vieram até 2023 nas ações da Gabriela Hart. Então, eles estão pendurados nisso daí até hoje, são crimes continuados, entendeu? O Deltan cometeu, o Moro cometeu até sair da vara dele, né, das coisas que fazia comigo, o Deltan, o Ministério Público, eles estão em crimes continuados durante 20 anos. Não há prescrição para isso, Joaquim. E crime de tortura não prescreve, Joaquim. Então, eu acho que nós estamos muito... Está faltando muito pouco para a gente mudar a história do país aí e os parentes do Lula e o próprio presidente Lula poder dormir em paz aí, que as pessoas todas que foram prejudicadas, que perderam emprego, se suicidaram, eu acho que eles vão ter um conforto a hora que vê toda essa gente presa aí. É isso que eu espero. Muito bom. Tony, parabéns mais uma vez pelo seu trabalho, pela persistência, resiliência, porque você foi pressionado muito, e te agradeço muito mais uma vez por estar aqui. Lembrar que amanhã, às 21 horas, nós vamos entrevistar o Eduardo Apio aqui, né? Ele vai falar também, o Eduardo, a quem o Tony rendeu homenagens, agradeceu, porque foi ele que tirou lá um vídeo que tinha a denúncia de peculato, de prevaricação do Moro, e outras denúncias de uso dele. Da Gabriela Hart. Foi o ato que deu andamento a isso, e amanhã ele estará aqui conosco, ele, o editor do livro dele, que é o Sálvio Cotter. Então, muito obrigado. Joaquim, deixa eu fazer só uma coisa aqui. Nós temos o Brasil tem que render homenagens a uma pessoa. Não é a mim, não é ninguém. É o doutor Apio. Entendeu? Ele comprometeu o cargo dele, ele comprometeu a vida dele para denunciar essa quadrilha. Entendeu? Ele foi afastado, eu acho uma injustiça que tenha isso acontecido, que ele não esteja à frente dessa vara, que aí o país já estaria passado a limpo bem mais rápido. Então a gente tem que render a homenagem a quem de fato merece. O doutor Apio fez o trabalho de um juiz honesto, correto, comprometeu a vida dele, a carreira dele, mas é a ele que a gente tem que render homenagem. E eu sempre vou ser agradecido, minha família, o resto da vida por ele. Gratidão eterna. Ok? Perfeito. Bom, estou aqui, olha, o Vanil, Tony, um brasileiro guerreiro, merece nossa gratidão. Outras pessoas aqui também, o Tony pela sua resiliência, obrigado, Tony, pela sua resiliência. O Reinaldo falando, olha, Tony, força e coragem. Então, bastante, olha, recomendação de que fazer um corte dessa entrevista. Enfim, faz há mais de um ano que o Tony está falando sobre esse caso. Nós fizemos aquela primeira entrevista, antes ele prestou depoimento à Gabriela Hart, ela realmente sentou em cima desse depoimento, e a Tereza, como nós disse, diante do Tony não está em perigo, mas ele mesmo está falando que pode ser depois ser encaminhado como testemunha protegida, assim que tudo isso vier à tona. Tony, muito obrigado, viu? Obrigado a todos vocês. Vamos ter que encerrar agora. Obrigado mesmo por ter nos dado mais uma vez essa informação com exclusividade, né? Nesse momento. E somos gratos a você também por fato de você ter, naquela ocasião, escolhido o 247 justamente para revelar, fazer as suas revelações sobre os crimes do Sérgio Moro. Então, essa foi uma iniciativa tua, então somos gratos a você por isso. Eu sou sempre grato a você e ao Léo Atushi, primeiramente, e ao doutor Apio. Essas três pessoas vão estar eternamente na minha vida, com gratidão eterna. Eu agradeço a todos e obrigado pelo apoio de todos que têm me dado até agora. É a força dessa gente, de vocês, que me faz ter essa resiliência de chegar até o fim. Enquanto eu não ver essa gente aí, né, que lave a alma do Brasil, de tudo que eles fizeram, que paguem por isso, entendeu? E não fiquem usufruindo do que eles fizeram, né, do que eles se apropriaram indevidamente, usando o cargo público, entendeu? E se vangloriarem de serem senadores, deputados, isso daí. Eu agradeço a todos, Joaquim. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite para você, Tony. Boa noite a todos. Até mais. Boa noite, Joaquim.
Muito obrigado pela audiência e nós voltaremos sempre que houver notícias importantes para comentar. Jornalismo investigativo é uma das missões do Brasil 247. É o que eu faço com muita satisfação e sempre contando com o apoio de vocês. Muitas dessas investigações são financiadas por vocês próprios, pelo próprio público, como o documentário que nós já fizemos, A Grande Farsa, também fizemos outro documentário que é A Máfia de Curitiba. E os fatos estão comprovando ou estão acrescentando informações àquilo que nós já dissemos em outras ocasiões. Porque esse é o papel do jornalismo. O verdadeiro jornalismo é revelar informações que os poderosos querem esconder. E nós sempre estaremos na busca dessas informações que querem varrer para baixo do tapete. Isto para entregar a você que nos prestigia com audiência, nos prestigia muitas vezes financiando o nosso trabalho. E se você já é membro do 247, agradeço bastante. Se não é, se torne membro. Também se inscreva no canal, prestigie a mídia independente que faz a diferença na democracia brasileira. A Lava Jato será desmascarada e nós contaremos toda essa história. Já está sendo desmascarada. Muito. Mas ainda há muito para ser revelado e, sobretudo, essas pessoas que agiram com esses brasileiros precisam ser punidas. Nós estaremos aqui para contar toda essa história para vocês, sempre que possível, em primeira mão. Obrigado e até mais.